Eu vos convido, meus amados, a abrir vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ler juntos um versículo do 15, um versículo do 17, um versículo do 18. Quem tiver habilidade, vai comigo. Quem não tiver, ouve. Mas aí fica pelo menos 15. 2 Samuel 15, versículo 31. Vamos fazer uma oração antes, pedir a graça de Deus. Meu Pai querido e amado, como é bom te ouvir. Quando o Senhor fala, tudo se ilumina em nossas vidas. Eu te peço que por graça e misericórdia fale conosco mais uma vez. E que me use, Senhor, por uma misericórdia ainda maior, para comunicar a Tua vontade, a Tua verdade aos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31, diz assim: Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Agora no capítulo 17, no segundo livro de Samuel, versículo 14, diz assim: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Agora por último, capítulo 18, versículo 9, onde diz: Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Meus amados, hoje eu quero falar sobre Absalão. E enquanto eu falo sobre ele, eu vou dar algumas características desse homem. Eu queria que você tentasse, num exercício de imaginação, enxergando as características dele na sua vida em hipótese. E se eu fosse assim? Quero que você vá tentando pensar você, se você fosse como Absalão, o filho da paz. E eu adianto a você que, em primeiro momento, eu vou fazer uma construção positiva de Absalão, porque na verdade ele é muito positivo a princípio, ele é perfeito. Absalão é um dos homens mais naturalmente perfeitos da Bíblia, se não mais. E nós temos muito a aprender com esse homem, a crescer olhando para ele naturalmente falando. E eu quero que você imagine, se fosse você, que tivesse tais atributos, tais características, como você imagina que seria a sua vida? Eu quero que você saiba que Absalão, e eu estou falando propositalmente o nome dele hebraico, Absalão, filho da paz, é um menino extremamente amado por seu pai, muito. Alguns devem conhecer o destino, o fim trágico dele, mas ele nunca deixou de ser muito amado, desde o dia que nasceu, em que o pai feliz colocou nele esse honroso nome, filho da paz, mostrando que o coração de Davi sempre esteve derramado sobre esse menino, até o dia que ele morreu, quando Davi, no capítulo 19, chora, 18, foi no final do 18, chora amargamente, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera
eu morresse no seu lugar. Eu queria morrer no seu lugar, meu filho. Davi tentou evitar o confronto com ele. Davi, quando percebeu que o confronto era inevitável, ele tinha que defender o povo que lhe acompanhava, permitiu o confronto, mas instruiu os 3 capitães dele que não tocassem em Absalão. E Absalão foi morto pela desobediência costumais de Joabe, um dos comandantes do exército de Davi, que acaba matando Absalão. Mas pelo coração de Davi, ele nunca teria sido morto. Esse menino é especial, gente. É diferente. Primeira coisa interessante de Absalão, agora começa a pensar sobre, se você fosse assim, é que ele é o único dos 19 filhos que as 8 esposas de Davi deram a ele, que tem dupla linhagem real. Absalão é príncipe, porque é filho do rei Davi, mas ele também é príncipe, porque é filho de Maaca, que é uma das 2 esposas princesas de Davi. Uma é Maaca, a outra é Mical. Mas Mical, a gente lembra que ela não deu filhos a Davi. Então Absalão é o único filho de dupla linhagem real. Maaca era filha de Talmai, rei de Gesur. Isso está em 2 Reis, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, você vai ver isso. E ele é muito nobre. Flávio Josefo diz que Absalão, ele não só era muito bonito, mas era extremamente fino, elegante, charmoso e tinha uma compostura sem igual, porque ele tinha essa dupla linhagem real. Agora, o que eu acho muito legal em Absalão é que ele não tem esse negócio de viver dentro do palácio. Eu entendo quem admira, por exemplo, aquela coisa da monarquia inglesa e tal, e acha legal o príncipe Harry, o príncipe, esqueci o nome do outro, William, não sei o que, papá. Eu sei que tem um simbolismo nisso, tem um valor simbólico e tal, mas eu acho ridículo. Os caras que vivem no palácio ali e tal, eu acho um negócio ridículo. Mas eu sei que tem uma simbologia, que tem um negócio bonito por trás, tem uma importância e tal. Eu sei que tem, né? Mas eu acho bizarro. Também não assisti The Crown, né? Diz que explica, né? Porque é legal, mas eu acho bizarro. Absalão, não. Absalão, ele é príncipe de dupla linhagem real, mas ao mesmo tempo ele é fazendeiro. Ele produz, ele trabalha. 2 Samuel 13 diz que ele tem fazenda. E no mínimo a fazenda dele tem ovelhas. Porque, por exemplo, no dia que ele mata Aminon, seu irmão, que eu vou explicar esse rolo daqui a pouco, foi no dia da tosquia das ovelhas. Ele tem um dia certinho. Não é aquela fazenda de ovelhas criadas avulso, por hobby, não. Ele tosquia, ele produz lã. Então ele é príncipe, mas é trabalhador, é visionário, é empreendedor, é empresário. Vá se pensando aí. Pense se você fosse um príncipe, princesa, mas também é trabalhador, empresário, empreendedor, produtivo. É Absalão. Ele é um líder fantástico. Lidera os seus servos que obedecem a ele. E até em horas difíceis, como na hora de matar Aminon, que era o primogênito do rei Davi, muito respeitado, ele fala aos servos: tenham coragem, e a culpa é toda minha, eu assumo o BO, podem matar Aminon. Líder, sabe motivar, sabe assumir responsabilidades. Quando encontra sua irmã Tamar desesperada, saindo dos aposentos de Aminon, porque foi violentada pelo seu irmão, chorando, gritando, ele acalma a irmã, tranquiliza e chama a irmã para morar com ele. A irmã passa 2 anos morando na casa dele. Acolhe a irmã, coisa que nem o pai fez. Absalão, gente, em certo momento, e talvez em toda a história, é muito mais líder do que o próprio Davi. É muito mais firme, mais eficaz em liderar, em pacificar as coisas, em ajeitar, em colocar no lugar certo do que o próprio Davi. Absalão é muito corajoso, extremamente corajoso. Lá em 2 Samuel 14, por exemplo, depois que ele passou 3 anos exilado em Jesú, mais 2 anos
em Jerusalém, tomando um gelo de Davi, sem ver o rei. Ele então exige que Joabe coloque ele na presença do rei e fala o seguinte: olha, se o rei me matar, eu morri, não tenho medo, mas eu quero ter uma audiência com o rei, eu quero ter uma cara a cara, eu quero resolver o meu pepino com meu pai. A gente tem coisa a acertar. E ele é corajosíssimo. Vai pensando aí que você é da realeza, produtivo, líder, corajoso. Como seria a sua vida? Quinta coisa, ele é inteligentíssimo, super estrategista. A maneira como ele arma as coisas para matar Aminon é muito inteligente. A maneira como ele arma as coisas para ter uma audiência com Davi é inteligentíssima também. Joabe recebeu 2 recados dele e os ignorou. Ele bota fogo na fazenda de Joabe, que é vizinha da dele. Joabe então vem e fala: que é isso que você fez? Você não quer me ouvir? Te forcei a vir falar comigo. A maneira como ele toma o reino do pai é estratégica, é pensada, é calculada. Ele é muito inteligente. Então vai pensando você aí. Realeza, líder, corajoso, trabalhador, inteligente, estrategista. Vai pensando como seria a sua vida com esses atributos. E aí ele tem um negócio que é fantástico. Salomão diz em Provérbios que o mais forte dos homens é aquele que domina a si mesmo. Que mais vale um homem que se domina do que aquele que conquista uma cidade. E Absalão tem talvez o maior controle emocional entre todos aqueles que, ainda que por breve momento, tomaram a coroa, tiveram a coroa na cabeça em Israel e Judá. Ele tem um controle emocional fora do comum. Quando ele vê Tamar, que é sua irmã, é a única irmã que ele tem de pai e mãe, é filha de Maaca também, né, com Davi, a quem ele é muito apegado, desesperada, porque foi violentada por Aminon. O texto diz que ele olha para ela, segundo Samuel 13, ele olha para ela e diz: calma, fica tranquila, não faz muito escândalo, vai lá para casa. Olha, ele se controla. Aí no versículo 22 fala assim, ó: e ele não falou com Aminon nada sobre isso, nem bem nem mal. Ele passa 2 anos encontrando o irmão que violentou a sua irmã, quem ele é apaixonado, ele não toca no assunto. Bom dia, Absalom. Bom dia, Aminon. Shalom, Absalom. Shalom, Aminon, meu irmão. Tem um dia abençoado. Uma frieza, uma tranquilidade. Até o dia que ele prepara a festa na fazenda dele, e aí chama todos os irmãos, chama Davi para disfarçar, já sabendo que Davi não ia querer ir. Davi disse: não, meu filho, é pesado para mim, a minha corte é grande, eu vou lhe pesar lá, não quero lhe dar trabalho não, lhe dar prejuízo. Aí ele fala: tá bom, painho, mas todos os meus personagens são baianos, né? Painho. Tá bom, painho, mas deixa, por favor, Aminon ir, deixa meu irmão ir também. Aí ela fica assim: por que você quer levar Aminon? Até dá uma suspeitadinha, mas ele é muito habilidoso. Absalom é habilidosíssimo. Diz: não, pai, é porque eu gosto de Aminon, meu irmão. Vai estar todo mundo lá, os meninos tudo lá, todos os primos lá, e os filhos dele não vão estar. Vai fazer falta, Aminonzão lá. Manda ele. Ó, 2 anos, controle emocional absoluto, uma frieza. Se você for ver, cada passo de Absalão é assim: calculadinho, perfeito, na hora certa, super calculado, super tranquilo, super controlado. Ele não é impulsivo. Ele é um homem que ouve conselhos, analisa conselhos diferentes, busca se cercar de sábios para poder tomar decisões. Esse é Absalão. E para completar, gente, e se não fosse tudo isso? Se o cara já não fosse tudo isso? Não, eu vou deixar essa para o final. Vou dizer mais uma. Ele era extremamente carismático, sedutor, tinha uma inteligência interpessoal muito acima da média. Tanto que o texto fala em 2 Samuel 15, que ele fica nos portões da cidade em certo momento,
seduzindo as pessoas que queriam um julgamento real. Ele dizia: não, rapaz, que pena, não tem ninguém do rei para lhe ouvir, mas se eu fosse príncipe aqui, se eu fosse juiz aqui em Israel, você ia ver, ia julgar com justiça a sua causa. E aí o povo que chegava a Absalão, diante da realeza dele, se prostrava, ele não aceitava, ele dizia: não, se prostre, não, abraçava a pessoa, beijava. E o texto fala que dessa forma ele ia roubando, furtando o coração de todo mundo. Chegou um momento que chega um mensageiro e diz a Davi: Davi, todo o povo segue Absalão. Gente, ouça uma coisa, Davi foi o rei mais amado da história de Israel e o é até hoje. Para um cara conseguir roubar o coração do povo de Davi, ele tem que ser muito bom, mas muito bom. E o texto fala que todo mundo começou a amar mais Absalão do que a Davi. E outra coisa, não só o povo, os grandes. Joabe fez toda uma manobra para trazer Absalão do exílio, porque apostava alto no garoto. Aitofel, que é o homem mais inteligente da época, na hora do racha Davi e Absalão, ficou com Absalão, como muitos poderosos. O menino era demais, gente. Carismático, sedutor como ninguém. E mais, para completar o pacote, em 2 Samuel 14, 25, diz que ele era fisicamente perfeito. Diz que da sola dos pés ao alto da cabeça não tinha um defeito aparente em Absalão. Era o homem mais celebrado por sua beleza. Agora feche esse pacote aí e pense: quem é esse cara? É o anticristo, pastor. Não é possível um cara tão perfeito assim. O cara tem tudo. É inteligente, é líder, é corajoso, é estrategista, é perfeito, é sedutor, é carismático, tem dupla linhagem, é o anticristo. Que isso? Esse Absalão, gente, ele era tão espetacular que o corte de cabelo de Absalão, de tempos em tempos, era um evento em Jerusalém. As pessoas se reuniam para assistir o corte de cabelo. Fiz uma live. Gente, a live do meu corte de cabelo hoje bombava. O corte de cabelo de Absalão. Então, é um astro. É o cara perfeito. Sabe, ele tem tudo. Ah, pastor, mas ele era maligno. Ah, não era maligno. Nem isso Absalão era. Como eu falei a vocês, observe. Absalão, ele estava de boa lá. Ele não queria fazer mal a ninguém. Quando ele tenta matar seu irmão Amnon, era por vingança, num quadro onde não houve justiça. Houve um estupro, e o seu pai, que é o rei, passou o pano, passou a mão na cabeça do mais velho Amnon, não fez nada. Então, na verdade, Absalão, quando mata Amnon, lógico que não justifica, ele não tinha essa autoridade, mas o intento dele não é uma malignidade crua, é fazer justiça num lugar onde há injustiça clara do pai. Foi por isso que ele matou Amnon. Ele não matou, ele não foi como o filho de Gideão, que matou os irmãos por poder. Nunca foi essa a onda de Absalão. Ele matou, ele reuniu todos os irmãos e matou um só. Podia matar todos, se ele fosse um cara que só quisesse o poder. Não, ele matou o cara que estuprou a irmã dele, né? Inclusive cumprindo lei, né? A lei era nesse sentido aí. Estuprador tinha que morrer na lei de Moisés. Davi não fez, Absalão fez. Pastor, e a rebeldia dele contra o pai não é maligna? Não, ele vê o pai como um rei fraco, omisso, injusto. O que ele fala nos portões da cidade, quando ele fala assim: se tivesse justiça aqui, é dele também. É um desabafo dele, ele vê o pai como alguém injusto. Então ele pensa em tomar o trono do pai. Então ele não era maligno, tanto que ele não era maligno,
que Davi tem todo aquele receio com ele. Davi, antes da guerra, fala assim: gente, não toquem no menino Absalão. Como ninguém fala assim: gente, no fundo, a culpa é minha. Eu criei errado, eu agi errado, eu fui omisso. Davi sabe que a natureza do menino, do jovem, não é tão maligna assim. Tem a semente do pecado, como todo homem. Mas não, ele é um homem normal, um homem comum. Outra coisa, é um homem extremamente amado por seu pai, então recebeu também afeto em certa medida, né? Ele tem tudo. Agora, como eu falei no começo, Absalão, agora pensa a sua vida assim, quem você seria assim? Fisicamente perfeito, inteligente, eloquente, estrategista, corajoso, líder, controle emocional, empreendedor. Imagina a sua vida assim. Já pensou se você fosse assim? Hein? Pense, o abdômen trincadinho. Já pensou? Carismático ao extremo. Empresário de sucesso. Fino, nobre, elegante, corajoso. Já pensou? A sua vida como seria nesses moldes de Absalão? E a dele também era top. Absalão era o top das galáxias. Era o cara. Absalão tinha 50 milhões de seguidores no Instagram, gente. Ele era o cara de Israel, era Absalão. Só que tem um detalhezinho, só um detalhezinho, e é sobre esse detalhezinho que eu quero falar com você. Ele era o homem perfeitamente natural. Era perfeito, naturalmente falando. Em toda a história de Absalão, e tem muita história dele na Bíblia, tem muita fala dele na Bíblia, você não vê ele orar uma vez sequer. Você não vê ele mencionar o nome do Senhor uma vez sequer. Absalão era perfeito, mas era natural. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, por melhor que ele seja, por mais inteligente que ele seja, ele não discerne as coisas do Espírito. Ele não percebe, ele não compreende, e até para ele parecem loucura, parecem fantasias, parecem desnecessárias. E você tem que ter muito cuidado, porque às vezes fica parecendo que o que está diante dos nossos olhos, o que é natural, é tudo que existe, mas nós estamos aqui para dizer a você que não é. Existe um algo mais. E com isso eu não quero dizer que essas coisas que Absalão tinha são ruins, pelo contrário, são boas. Quem puder ser inteligente, quem puder ser corajoso, ser líder, ser empreendedor, ser bonito, ser bonita, ser carismático, seja. E que Deus te abençoe para isso. Não tem nada contra isso. Para enfrentar o evangelho dos feios, dos sem graça, dos miseráveis, Não, nada disso. Pelo contrário. Inclusive o Espírito de Deus nos dá graça para ter essas coisas também. Entretanto, ouça uma coisa. Se você tiver tudo isso, mas não tiver o plus, o detalhe, a ligação com os céus, você não tem nada. Você não tem nada. Observe, quase todo o povo correu para Absalão. Tinha uma galerinha pequena que ficou com Davi, proporcionalmente falando. Mas sabe por que essa galerinha ficou com Davi? Porque a primeira coisa que eles viram foi que os sacerdotes foram no templo, no tabernáculo na época ainda, pegaram a arca e disseram: Rei Davi, vai para onde? Nós estamos contigo. E os sacerdotes naquele tempo eram homens de Deus, tinham um discernimento espiritual. Como quem fala assim, nós sabemos que Absalão é o cara, mas Deus está contigo.
Meu amigo, isso é muito forte. Os sacerdotes pegam a arca e dizem: rei, para onde é que a gente vai fugir? Porque a gente sabe que Absalão tem tudo, mas o Senhor tem Deus. Discernimento espiritual. No discernimento espiritual era muito claro, gente. Deus estava com Davi. Velho, fraco mesmo nessa época, omisso, até meio covardado, não mais tão bonito, nem se compara a seu filho, não mais tão carismático, não mais tão eloquente, mas Deus estava com ele. E quem tinha discernimento espiritual seguiu Davi. E ouça, meu irmão, não adianta a gente desenvolver tudo na vida se a gente não desenvolver esse tal desse discernimento espiritual. Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele entende tudo. Ele tem uma tal de mente de Cristo. Essa é a grande chave do negócio, gente. Aí Davizão velho, atrapalhado, sofrendo com seus pecados, meio desbaratado na situação, fugindo do palácio mais rápido do que o rei Dom João VI fugindo de Napoleão. Mas sabe como ele foge? Ele foge assim, ó: o Senhor está me castigando, seja feita a vontade do... Quando o pessoal pega a arca, ele fala assim: epa, não sou digno de levar a arca comigo, não, deixa a arca em Jerusalém. Se o Senhor quiser, eu volto a estar junto da arca. Se o Senhor não quiser, seja feita na minha vida a vontade do Senhor. O velho tem conexão com Deus. O velho não bomba no Instagram mais. Sabe nem usar a ferramenta, coitado. Estou atrapalhado. Mas ele tem conexão com Deus. Isso para você é importante, meu irmão. Sinceramente, você troca tudo que Absalão... Sinceramente, devolvi agora. Eu vou pegar essa palavra agora, cuidado. Você trocaria o pacote Absalão, perfeição natural, pela conexão com Deus? Ó, você, viu? Amanhã vai acordar barrigudo, né? É o que Davi tem, gente. Aí, o que acontece para a gente encurtar o papo aqui? Quando Davi está ali fugindo, aquela confusão toda, dizem a Davi um negócio terrível. Davi, você não sabe quem ficou com Absalão. Quem? Aitofel. Davi disse: misericórdia, sangue de Cristo tem poder, Senhor está repreendido. Meu, Aitofel, não acredito. Porque o texto diz, em 2 Samuel 16, que o que Aitofel falava era tão certeiro, ele nunca tinha errado. Era como se o próprio Deus, não era Deus falando, mas era como se Deus falasse. Porque o cara não errava uma. Ele diz: o que Aitofel? Eu fico: meu Deus, Davi não tem o que fazer. Absalão tem um exército maior, Absalão tem tudo na mão dele. Tem Aitofel agora, o melhor estrategista do reino. Aí Absalão só pode fazer uma coisa: levanta a mão para o céu e fala: Senhor, eu acho tão profundo isso. Senhor, confunde o conselho de Aitofel, meu amigo. Aqui Davi ganhou a guerra. Está lá Absalão com tudo e com Aitofel. Está aqui o velho Davi levantando a mão e falou: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Quando ele acabou essa oração, o texto fala que eles estão subindo o monte onde eles adoravam a Deus. E isso é simbólico. Quando eles chegam no monte onde vão adorar a Deus, aparece Uzai, esbaforido, se prostra ao rei. Rei, vem lhe servir. Davi disse: Uzai, você também veio? Lógico, rei, eu estou contigo. Você acha que vai ficar lá com o Absalão? Você é um ungido de Deus, para Deus, eu estou contigo. Aí Davi fala: não, volta lá, tenta se infiltrar no meio dos conselheiros, porque você é um homem também de respeito. E quando Aitofel falar,
tenta contradizer lá que Deus dê graça a você. Nunca ninguém deixou de ouvir Aitofel, mas quem sabe, Deus te dê graça. Uzai, fiel a Davi, se infiltra no meio de Absalão. Absalão examina antes a Uzai, mas acaba confiando, porque Deus está guiando esse processo. Aitofel dá um conselho exato. Nós lemos o eficiente conselho de Aitofel, que era para pegar Davi naquele mesmo dia, fugindo, fraco, assustado, e era perfeito. Aí Uzai diz: não, gente, para Uzai, gente, dessa vez o conselho de Aitofel é ruim. Todo mundo, o quê? Como é que esse cara falou aí, pai? Esse cara é maluco, pai. Dessa vez é ruim, ouça a minha opinião. Aí largou. Não, porque Davi é muito sabido, é muito forte. Não, vamos se fortalecer, vamos reunir um exército maior para pegar ele de vez em cheio. Aí o texto fala assim, que nós lemos juntos em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 14. E o conselho pareceu melhor, o de Uzai pareceu melhor do que o de Aitofel a todos os de Israel, os conselheiros, e ao próprio Absalão, porque Deus decidiu destruir Absalão. Acabou. E aí, Aitofel sabia tanto que ele ia, que quando ele viu que o conselho dele não foi seguido, sabe o que ele fez? Foi para casa, arrumou seus negócios, bicho frio também, e se enforcou. Porque ele tinha certeza que Davi ia vencer, voltar e matar ele. Foi, arrumou o negócio e se enforcou. E Absalão, por um momento, fica cego, o conselho dele fica cego e ninguém consegue enxergar nada. E na hora H, o cara perfeito, o cara que tem tudo, em sua cegueira espiritual, não consegue enxergar. E ouça, meu irmão, se nós formos cegos espiritualmente falando, é isso que vai acontecer. Você pode ter Aitofel na sua vida, os melhores conselheiros, os melhores professores, os melhores mentores, os melhores tudo, os melhores cursos. Uma cegueira espiritual te impedirá de encontrar o caminho. E você vai tomar a decisão errada. Quando o próprio Deus não permitia confusão no seu coração para poder cumprir o propósito dele. E frustrar o nosso propósito, contrário a Deus. Por isso que Salomão diz em Provérbios 3,6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Absalão não estava nem aí para isso, gente. Absalão, ele chegou à perfeição natural, então ele relativiza tudo. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio fundamental da ética judaica, e ele... isso aí é para gente normal, eu sou Absalão. Deuteronômio 21 diz que quem desonra pai e mãe é maldito, e ele não tem medo. Ele quebra vários princípios espirituais, porque naturalmente ele é perfeito, então ele não se importa com essas coisas. Outra coisa, é claro em Israel que um rei em Israel não pode se auto-ungir, é o que ele faz. Todo rei de Israel espera uma unção que vem de um profeta e é confirmada por anciãos do povo. Davi foi ungido 3 vezes, uma por Samuel, uma pelos homens de Judá e uma pelos homens de Israel. Nunca se auto-ungiu. Jesus, o ungido, o Cristo, para começar o seu ministério, foi a João Batista, para que João o reconhecesse, o apresentasse, o proclamasse como Messias. E aí depois daquele batismo, vem sobre ele o Espírito Santo, vem a voz que confirma o seu ministério. Então, Absalão sabe disso, mas ele não está mais nem aí não, que nada, rapaz, eu cheguei num nível que eu mesmo monto minha unção. Eu me articulo a minha unção. Negócio de ninguém, Deus confirma, que isso aí é para quem não está no meu nível. Esse é Absalão. E fica confuso. Tem tudo, mas chega uma hora que não enxerga o principal. Chega uma hora que as coisas se fecham diante dos seus olhos. E aí vamos agora à morte dele. O que acontece, meu irmão? Assim, antes da morte dele, deixa eu falar uma coisinha aqui. Provérbios 21:30 fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Fala assim, ó: não há inteligência, não há conselho, não há sabedoria contra o Senhor.
O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mas deixa isso entrar em seu coração, ó. Deixa isso entrar, ó. Não há inteligência, não há conselho, não há sabedoria contra o Senhor. Significa isso. Você pode ter o plano perfeito, tudo pensado, esquematizado. Deus vai lá e Deus vai na falha, na brecha, no detalhe, na confusão, e você se arrebenta. Não é verdade? Então, na verdade, gente, o que nós precisamos é da base da sabedoria. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio, é o fundamento, é a base da sabedoria. E aí entender que Deus, muitas vezes, para glorificar o nome dEle, vai pegar as coisas loucas, como o velho fugitivo, e dar vitória sobre o jovem, novo e poderoso, para que todos saibam que é Ele quem faz. Como Paulo diz em 1 Coríntios 1, né? A pregação do Evangelho é loucura para muitos, mas é sabedoria para Deus. E Deus confunde a sabedoria dos sábios. Aí Paulo continua e fala assim: observem que não são muito sábios os nobres segundo a carne, ou naturalmente falando, entre vós, os que foram convertidos, chamados por Cristo, porque Deus propositalmente pega as coisas loucas,vis, desprezíveis, para confundir as sábias, fortes e poderosas, para que ninguém se glorie nele. Porque se alguém quer se gloriar, se glorie no Senhor Jesus, que é a nossa sabedoria de verdade. E Paulo está citando Jeremias 9:23, quando o Senhor fala: não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, né, o sábio em sua sabedoria, mas quem quiser se gloriar, glorie-se em uma coisa, na chave: em me conhecer, em me entender e ter relação comigo. Então é um caminho, ouça, é um caminho. Você tem que escolher se você quer viver assim. Porque racionalmente falando, o caminho absalônico é mais atrativo. Eu vou lhe dizer. Pense aí. Você escolhe, e não tem que ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas. Você pode ser naturalmente perfeito, e você pode também ter a graça de Deus se você for humilde, o que é difícil, mas é possível. Mas muitas vezes você vai estar entre bifurcações, e muitas vezes o desenvolvimento de atributos, de habilidades naturais, o crescimento financeiro, a prosperidade, o reconhecimento, enfim, a beleza, tudo isso vai colocar o seu coração num lugar perigoso. E você vai ter que decidir se você acredita mesmo, negócio de princípio espiritual, em valor espiritual, em soberania de Deus. Várias vezes na vida nós vamos ter que tomar decisões, sabendo se nós cremos ou não nessas coisas. Mas para encerrar, vamos lá. Então o exército de Davi começa a vencer o de Absalão. E chega um ponto, capítulo 18, que Absalão se vê perseguido pelos soldados de Davi, que visam a princípio capturá-lo vivo, porque ouviram a ordem do rei. E aí ele vem correndo. E o texto fala que ele se engancha numa árvore, a cabeça dele se engancha numa árvore, a mula que ele está usando passa e ele fica preso entre o céu e a terra. Flávio Joséfo diz que ele ficou preso pelos cabelos, e a tradição fala isso, mas não está no texto. O texto fala que ele ficou preso pela cabeça, não sei se pelo pescoço ou pela cabeleira em si. Eu acho que se for pelo cabelo ficaria perfeita a história. Por quê? Porque o cabelo de Absalão era celebrado. Então seria um símbolo de que o homem, muitas vezes ficará enrolado, enrascado, enlaçado em sua própria vaidade. Naquele ponto onde mais somos vaidosos é onde muitas vezes o laço vai vir. É onde a armadilha vai se estabelecer. E aí ele ficaria preso pela cabeleira. E o detalhe, esse aqui, ó, pendurado entre os céus e a terra. Gente, como eu falei a vocês, esse menino não é um menino mau. Ele só é natural.
E agora ele está preso entre o céu e a terra. Sabe o que significa? É aquela pessoa que chegou num nível perfeito, então naturalmente ele está acima dos outros, mas espiritualmente ele não chega ao céu. Então ele fica enrascado no meio do caminho e nem vive a terra plenamente, porque o coração se eleva como se fosse algo que estivesse acima dos homens, mas também não recebe a bênção do céu. Ele fica ali preso entre os céus e a terra. E é isso que acontece com as pessoas que alcançam muitas coisas e não têm o Espírito de Deus. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que estão ali, um pouco elevados da terra, mas também não chegam ao céu. Ficam presos, paralisados, expostos, vulneráveis. O exemplo da gente é Jesus, que é o homem do céu, que desce completamente, pisa na terra, mas sem perder a conexão com o céu. É o homem que pisa, que anda na terra cheio do céu. Absalão é o homem que não pisa na terra, mas que também não chega no céu. É o homem na sua vaidade. É o homem no seu deslumbramento. É o homem na sua ilusão. Observe isso aqui. Quando nós somos vaidosos, iludidos, muito ambiciosos, e não temos conexão com o céu de verdade, temor a Deus de verdade, submissão ao Senhor de verdade, nós ficamos iludidos, presos em nossas vaidades entre os céus e a terra. E é uma cena ridícula, concorda comigo? É uma cena meio esquisitona, e é isso que vai acontecendo. O cenário vai ficando meio ridículozão, vai ficando uma coisa esquisita, vai ficando... Ele está lá em Absalão, preso um tempão lá, a galera conversando, decidindo o que vai fazer com ele. Chama Joabe envolve, e ele é lá, ó, presão um tempão. E aí, olha que coisa curiosa. Lá em Deuteronômio 21, tem uma parte do texto, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para dar essa referência a vocês. É o versículo 18 ao 21, diz que se um filho for rebelde, os pais devem trazê-lo ao lugar do julgamento e ele deve ser morto pela comunidade de Israel na lei de Moisés. Quando acaba essa instrução, do nada começa uma outra onde Deus fala sobre o homem criminoso pendurado no madeiro. E Deus diz: esse homem está debaixo de maldição. É curioso que da lei do filho rebelde pula do nada um corte seco para a lei do homem pendurado no madeiro, que é o homem que está debaixo de maldição. E é exatamente o quadro de Absalão. É o filho rebelde que de repente está pendurado no madeiro. E ali estava claro para todo mundo, para Israel toda ver: aqui está o homem perfeito que eu amaldiçoei. Aqui está o perfeito que não é abençoado. É assim que esse é o fim dele. Alcançou tudo, mas não tem a minha bênção, não tem meu temor. É isso aqui. É isso aqui. E aí quando a gente fala que quem é pendurado numa cruz é maldito, a gente lembra de quem? No madeira onde a gente lê de maldito, a gente lembra de quem? De Jesus. Que também é o homem perfeito, mas não é o homem naturalmente perfeito, de acordo com a perfeição terrena, porque ele é pobre, porque ele tem muita oposição a ele, enfim, não, sabe, ele é perfeito como homem, mas em sua glória humana tem muitas controvérsias, mas é o homem espiritualmente perfeito, que também é pendurado no madeiro, só que injustamente. Como Paulo fala em Gálatas 3, foi feito maldição aonde? No nosso lugar. Quando Jesus é pendurado no madeiro, ele estava dizendo para mim e para você:
vocês deveriam estar aqui, como Absalão, homens naturais, carnais, malditos. Mas Paulo fala, ele tomou a maldição em nosso lugar. Para quê? Para que nós não fôssemos Absalões, mas para que nós fôssemos homens espirituais, gente. Mulheres espirituais, para que o Espírito de Deus habite em nós e nos guie. Sabe o grande medo de Davi qual era? Salmo 51, quando ele pecou grave, pior do que Absalão, na minha opinião, muito pior que Absalão, Davi fez. Sabe qual é o medo dele? Qual a oração dele? Senhor, não tires de mim o teu Espírito. Sempre quis ser um homem espiritual, acima de qualquer coisa. E minha pergunta para você agora: você quer ser uma pessoa espiritual? Você pode ser, porque alguém foi amaldiçoado e foi crucificado como um carnal no nosso lugar, para que nós possamos ter conexão com o céu. Alguém foi pendurado no madeiro, como eu e você deveríamos ser, como Absalão foi com justiça, para que eu e você podemos ser espirituais. Então hoje, meu irmão, escolha sobretudo ser espiritual. Escolha sobretudo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que também são importantes, serão o quê? Mas malhe, viu? Malhe, que senão não perde o peso, não. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Seja um homem espiritual. Seja uma mulher espiritual, meu irmão. Não deixe o Instagram te iludir, não. O Instagram está cheio de Absalão. Está cheio de Absalonas, né? Não deixe ele te iludir. Não deixe. É impressionante isso, gente. Como outro dia um amigo mandou para mim assim: Diogo, olha esse cara aqui. Aí eu fui olhar o cara, bombado, estourado, tal. Aí eu fui tentar entender o que o cara tinha. Nada. Era bonito e tinha fotos em frente ao helicóptero, fotos em frente a uma Ferrari, fotos em frente ao... E o cara tinha isso. É o mundo vende isso, né? Eu entendo, gente. Por que eu entendo? Porque eles não têm visão espiritual. Gente, para quem não tem visão espiritual, é loucura. Ele bota a Ferrari e você não... Por que você não está babando na Ferrari? É porque eu tenho outras coisas na minha cabeça. Mas por que você não baba, velho? Não, por que não, velho? Ele não entende, ele buga. Ele buga. Sabe? Ele tem aquela obsessão pelo corpo perfeito e você não tem, ele buga. Ele tem aquela obsessão por dinheiro e você não tem, ele buga. Por que você não tem, cara? Porque eu tenho outras vibes na minha cabeça que você não vai entender. É igual Jesus com Nicodemos. Nico, Senhor, me conta aí esse negócio. Você não vai entender. Só poderia entender se você nascesse, se você fosse espiritual. Quem nasce só da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aleluia! Então não espere que seu amigo entenda, que o seu colega entenda. Ele não discerne nada, agora não vá atrás dele. É ele que tem que seguir você, porque você que é o espiritual e que discerne tudo e que por ninguém é discernido, é o que Paulo ensina. Agora você, crente, que deveria ser cheio do Espírito, fica babando. O pessoal, vida boa, que maravilha. Maravilha é a sua vida cheia do Espírito Santo, meu irmão. Maravilha é você ser igual Davi, que fala assim, a minha vida está nas mãos dele. Se ele quiser matar, ele me mata. Se ele quiser me restaurar, ele me restaura. Sai do reino, deixa tudo para lá. E é trazido carregado nos ombros. Viva o rei Davi, nosso rei. Se todo o povo se reúne e pede perdão, oh meu rei, me perdoe, me perdoe. Nós fomos seduzidos pela serpente. Você é o verdadeiro rei, você é o verdadeiro ungido do Senhor. Não tem que fazer nada.
só ser, só se conectar com o Altíssimo. Davi, o negócio, Davi ele tem um discernimento, ele tem um negócio, quando ele, é tão legal Davi, que está saindo, fugindo de Absalão, e tem um cara que é parente de Saul, que fica jogando pedra de cima do monte. Vai, cachorro miserável, está pagando o que fez com a família do meu parente Saul, bem feito. Vai, cachorro. Aí Abisai quer matar Simei. Davi diz, não vai matar ninguém não, deixa ele me afrontar. Ó Davi, ó que é inteligência espiritual, como é diferente. Se ele me afrontar, vai que é Deus que está mandando ele me afrontar assim. Vai que é Deus me castigando. Deixa ele afrontar bastante, que eu vou ganhando crédito com os céus. Eu vou baixar a cabeça. Vai, Senhor, bate, papai. Ele fala assim, ó, deixa ele me fartar de afronta. Quem sabe assim Deus tem misericórdia. É um negócio. É outra cabeça, meu amigo. O homem natural, como é que é? O quê? Como Abisai vai falar assim, sim, rei, quem é esse cachorro para lhe afrontar? Deixa eu matar ele agora, eu arranco a cabeça dele em 2 segundos. Davi disse, deixa. Eu quero apanhar de painho. Deixa o painho bater, descarregar. Porque ele bater, eu vou lá e digo, painho, me perdoe. Eu quero apanhar. Eu quero ser... Então é outra cabeça. É outra visão. Você quer ser esse homem, essa mulher, meu irmão? Você quer mesmo? Ó você, viu? Não fique babando a vida. Senhor, porque eu não tenho essa vida de Absalão. Eu quero que você ore agora ao Senhor. E peça a Ele para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Porque você pode. O mais louco é que a gente pode ser. Na época de Davi, mesmo se nós quiséssemos, nós não poderíamos ser, porque eram pessoas escolhidas, exclusivas ali, aquele ali que... E não que hoje não sejamos escolhidos, também somos, mas Jesus abriu o portal, Ele possibilitou que não só reis e profetas, mas homens, mulheres, servos e servas, como está em Joel 2, recebessem o Espírito Santo de Deus. E aí você não vai ficar confuso na vida não, você vai ser direcionado. Fique tranquilo, você pode ser um top, você pode ser charmoso, bonito, rico, pode ser tudo, mas sobretudo vai ser você espiritual, guiado por Deus, direcionado pelo Espírito de Deus. Se é que você crê nessas coisas, se é que você é dessa vibe de Davi, se é que você é da galera que pega a arca e diz, bora rei, eu quero estar com Deus, eu quero estar com o Senhor. Isso é que me atrai. O que me atrai é isso. Eu não ligo para gente bonita, gente rica, gente famosa. Eu quero saber quem está com Deus. Davi no Salmo 16 fala assim, ó, Senhor, tu sabes que para mim os nobres são os que temem o teu nome. Eles são o meu prazer. Eu quero estar com quem anda com Deus. Mas fulaninho é um bomba, fulaninho tem influência, fulaninho é rico, fulaninho é inteligente. Se não tiver o rei na vida dele, o ungido na vida dele, daqui a pouco está aí. Daqui a pouco está aí. Ouça, o destino de todo mundo que é top naturalmente, mas não é conectado com os céus, é um dia ficar enganchado entre os céus e a terra. Esse é o destino. Mas repito, como alguém ficou enganchado no nosso lugar entre os céus e a terra, nós não precisamos. Nós podemos viver a vida de verdade, pisando na terra, mas cheia dos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu, Senhor. Vamos cantar um pedacinho da canção. Comece a orar, fale, Senhor, eu quero ser um homem espiritual, Senhor. Eu quero ser uma mulher espiritual, Senhor. Eu quero ter discernimento, eu quero ter visão, eu não quero ficar confuso. Não adianta ter os melhores cursos, os melhores conselheiros. Eu quero ser, Senhor.